Pai do Senhor a todos, bem-vindo ao canal de Mensagens Bíblicas, amém? Aqui é o professor Adeilton e hoje eu quero trazer um quadro do canal que é Entendes tu o que lês? Tá bom? Esse quadro eu quero estar abordando algumas passagens bíblicas que trazem muita dificuldade às pessoas, então eu quero estar ajudando com esse quadro Entendes tu o que lês? E eu vou trazer aqui uma parte de história eclesiástica, tá certo? Para eu entrar nesse quadro, que vai começar a partir de hoje também esse quadro. Vai ser assim, salteadamente, eu vou colocar no quadro do canal, né? Acerca desses estudos, assim, acerca de alguma coisa, passagens bíblicas que muitas vezes as pessoas não entendem o que está lendo, tá certo? E aqui eu coloquei aqui um pouquinho da história eclesiástica da igreja, tá? História, a igreja no início do século 3, né? Lembrando sempre que quando está o século, é sempre 100 anos antes, por exemplo, quando nós falamos do século 3, no século 200 até o 300, tá certo? Mas nós colocamos aqui, do século 3, a escola teológica de Alexandria, ela tinha um método científico com a utilização de camadas na interpretação alegóricas, tá certo? Então o que acontece? A escola de Alexandria, ela tinha muita influência da filosofia grega, tá certo? Dos filósofos. Então o que acontece? Ela trouxe a teologia junto com a filosofia, né? Então o que acontece? A união dessas duas coisas trouxe algumas dificuldades para a igreja da época no sentido teológico da própria palavra. Por quê? Porque eles começaram a pegar a Bíblia, a leitura bíblica, e começar a fazer várias alegorias, tá certo? Eles trabalhavam com muitas alegorias. Tá? Lembrando também os irmãos, né, que você que ainda não é inscrito no canal, amém? Se inscreva, ative o sininho, né? Seja membro aqui do canal, tá certo? E Deus vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa, tá certo? Então, antes de terminar o vídeo, já dá um joinha, se inscreve no canal, tá certo? E Deus vai abençoar de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Então, nós seguimos aqui. O que acontece? Então, essa escola teológica, ela tinha por método de interpretação bíblica, ela alegorizar, colocar vários símbolos, ideias, sentidos figurados nas passagens bíblicas, tá certo? Então o que acontece? Com isso, com algo que tem além a mais, por trás das escrituras, contendo abusos alegóricos, aqui eu coloquei de novo, alegóricos, de forma figurada, a transmitir ideias, tá certo? Então o que acontece? Essa escola teológica de Alexandria, ela começava a trazer muitas ideias por trás do que está lendo. Você lia um texto bíblico e ali eles ensinavam, era instruído a que tinha mais algo por trás do que estava sendo lido, tá certo? Então eles olhavam um texto bíblico e eles queriam interpretar de uma forma que ali não é necessário, tá certo? Como por exemplo parábolas. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, por exemplo. Se eles pegassem uma parábola dessa, uma parábola já é uma forma figurada que Jesus falava com o povo, né? Uma forma simples, para você entender, visualizar a história que está sendo dita ali no momento. E o que acontece? Quando você começa a alegorizar tudo, até as parábolas, que Jesus colocava parábolas para fazer uma coisa simples, para as pessoas entenderem, eles começam a tentar pegar um significado por trás daquilo que está escrito, né? Por exemplo, se falar assim, o caminho que o samaritano vinha, aí vai desfocar o sentido da parábola, né? Que é o que? É o amor ao próximo, ao amor ao necessitado. Não, vai tentar entrar na parte do caminho, qual caminho que caminho longo, se é uma estrada ou se é um caminho, né? Então, essas coisas desfoca do realmente sentido que a palavra quer. A palavra samaritana, mas nada mais é do que você ajudar ao teu próximo,
amar ao teu próximo. Então essa mensagem da parábola do bom samaritano, né? Não é pegar se era que animal que estava carregando, a cor da veste do samaritano. Não, era simplesmente demonstrar que aquilo lá fazia parte do amor de Deus para com o próximo, você ajudar ao necessitado, ao próximo, tá certo? Pois bem, então eles pegavam isso e eles faziam alegorias. Tem grandes teólogos da época, até é interessante ler livros deles, só que eles vão além das escrituras, eles acabam tendo a mentalidade muito fértil, né? Como, por exemplo, aqui eu coloquei, tem o Dionísio, que foi um grande teólogo, Clemente e Orígenes, né? Todos de Alexandria. Quando sempre fala Clemente de Alexandria, Orígenes de Alexandria, Dionísio de Alexandria, então é da escola teológica de Alexandria, tá certo? Então o que acontece? São grandes teólogos, né? Os livros deles são interessantíssimos, mas você tem que ter cuidado para você não se afundar tanto em alegoria. Tudo é alegórico, tudo é escondido, alguma coisa sempre escondida por trás, tem sempre ideia por trás do texto. Não, tem muitas vezes o texto está bem claro para a gente, nós não precisamos inventar nada do que já está posto, tá certo? Porque tem pessoas que são assim, elas inventam tanto a parte alegórica, é interessante, mas tem que ter um cuidado. Tem pessoas que falam assim, por exemplo, vou dar um exemplo de uma bola, vai, bola de futebol. Pegar uma bola, né, que tem o desenho aqui na aula do desenho, como eu sempre falo, né, aqui tem as partes da bola, tá, certo? E é só para ilustrar um pouco o que eu estou falando. Aí aqui essa parte da bola é preta, certo? Aquelas bolas mais antigas, né? Aquelas bolas mais tradicionais. Aqui é preto, certo? Aqui é preto, preto, preto. Aí se a pessoa é um ilustrante, né? Um alegórico, vai numa pregação, por exemplo, fala, olha, a bola, eu vou girar essa bola no culto, né, da igreja. Vai se pegar a bola e gira no chão assim e fala assim, olha, se essa bola caiu, a frente dela ficou para cá. Opa, espera aí, demonstra o quê? Negritude, escuridão. Ah, se pegar a parte branca, opa, é paz, é justiça, né? Então tem que ter cuidado, né, com excesso de ilustração, tá certo? Naquilo que não condiz com a Bíblia Sagrada, tá certo? Então tem que ter um cuidado, tá bom? Agora tem a escola teológica de Antioquia. Essa escola, o pensamento central dela é o próprio texto sagrado, com uma interpretação de forma literal, contendo o estudo histórico e gramatical. Opa, a parte histórica e gramatical. Foi uma oposição ao conceito alegórico da escola de Alexandria. Tá? Então aqui nós vemos que foi uma oposição. Por quê? Porque eles trabalham muito de forma alegórica. Aí criou-se essa escola teológica de Antioquia, ou seja, uma escola voltada ao texto literal, de forma escrita, do que está escrito, não ficar mistificando muito, não ficar fazendo tanta alegoria, mas ler o que está escrito, tá certo? Então é isso que essa escola veio trazer uma oposição à escola antiga, à outra escola de Alexandria, tá certo? Que foram praticamente contemporâneas. E grandes teólogos foram dessa escola. O fundador foi Luciano de Antioquia, Luciano. Temos aqui o Deodoro de Tarso. E um dos mais conhecidos no meio do povo teológico é o João Crisópolis, né? Que é boca de ouro. Um grande pregador eloquente, né? Tem um poder muito grande na persuasão, na palavra, na eloquência de pregar. E ele foi um dos expoentes da escola de Antioquia. Tá certo? Uma escola mais voltada à palavra, tá certo? Ao texto, ao próprio texto sagrado, né? Da forma que o texto está escrito. E não ter uma interpretação própria do seu entendimento. Então tem que ter um cuidado quando você lê a Bíblia, para você não ter várias interpretações do seu entendimento, do seu querer, do seu achar, tá bom? Para você não pegar um texto literal, né? E pegar ele e começar a colocar coisas que não existem, tá certo? Porque é um pensamento seu. Então tenha um cuidado. Quando você colocar alguma coisa que você crê que é alegórico, uma ideia que está vindo na sua cabeça, que esse texto não é bom falar que é isso, tá?
você como pregador, você pode falar assim, ó, eu creio que pode ser dessa forma, assim, assim, assim. Eu creio pela minha fé que é isso e isso, mas não bater o pé com veemência falando que é aquilo, tá certo? Para você não entrar num erro de interpretação bíblica, tá certo? Então, nós vemos aqui que essa escola aqui é mais, né, textual, dentro do texto, e essa aqui mais trabalha com ideias figurativas, ideias por trás, as sombras, né, que estão talvez em alguns textos que as pessoas não veem, falam, não, tem alguma coisa aqui por trás desse texto aqui, que Deus me mostrou, que Deus, né, Deus tem esse poder, irmãos, de mostrar, mas tem que ter um cuidado para você não tirar o conteúdo realmente, a interpretação que o texto quer te dar. O texto está te falando uma coisa, tá? O texto já diz o que é. A Bíblia, ela mesmo se explica, ela mesmo responde ela, tá certo? Agora, por que eu criei esse quadro? Então, aqui lembrando que tem a alegórica, né? E tem a interpretação bíblica textual, tá certo? O que acontece? Esse quadro que eu coloquei, e nós estamos idealizando a partir de hoje, fazendo o ideal de ter esse quadro no programa, no canal. Por quê? Para que, quando você lê o texto, eu vou evitar, porque nós somos muitas vezes levados a ir para a alegoria, né? Porque é uma coisa muito gostosa a alegoria, né? Você pegar a alegoria, essa cadeira, né? Se você sentar nela, você está prostrado, se você ficar de pé, né? Você está ativo e agindo, tá certo? Então é muito interessante alegorias, né? Figuras de linguagem, mas tem que ter cuidado. Então eu coloquei esse quadro, né? O quadro foi idealizado, entende tu o que lês? E eu peguei o texto base para esse quadro, que é o texto base, é Atos 8:30, tá certo? Eu vou ler com os irmãos, livro de Atos 8:30, diz assim: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Tá certo? Então esse é o nosso quadro, é baseado em Atos 8:30, tá certo? Então, lendo aqui o eunuco da rainha de Candace, os irmãos entendem a passagem, né? Que ele estava na carruagem, vindo, né? Tinha ido adorar a Deus e voltando lia o pergaminho de Isaías. Só que lembrando que na época que ele lia o pergaminho de Isaías, não tinha capítulo nem versículo nessa época, porque o capítulo e versículo veio cerca de 1200 a 1500 e pouco, que foi terminado essa parte de capítulo e versículos da Bíblia. Então era só como se fosse cartas. Quando você escreve uma carta para alguém, você não escreve capítulo 1, meu amigo, tá tudo bem com você? 2, e a tua esposa está bem, os teus filhos? Não, você não faz isso, você faz uma carta escrita de forma natural, assim, né? Sem numerações. Então a Bíblia era escrita dessa forma. Então na época que o Filipe, né, e esse eunuco da rainha de Candace, que vinha e lia o profeta Isaías, por isso também não está escrito aqui Isaías, versículo 7. Tá certo? Que ele lia o quê? Ele lia isso aqui, ó. Versículo 7 de Isaías, ele lia dessa forma: e foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a sua boca, tá certo? Tem outras traduções, outras versões diferenciadas, mas veja bem, então era esse capítulo 53, versículo 7 de Isaías, que o eunuco estava lendo, tá certo? Na Bíblia na época não estava escrito, porque não existia divisão de capítulos nem versículos, tá certo? Por isso que não está na Bíblia também. Ele leu Isaías 53, 7. Não tinha essa divisão bíblica, tá? Então eu coloquei aqui, ó. Então nós vemos aqui do Atos 34 a 30 ao 34 e até mais adiante. Nessa passagem bíblica não está escrito o capítulo, muito menos o versículo, pois não existia ainda a divisão dos textos sagrados, tá certo? É aquilo que eu falei. No versículo 34, aqui no versículo 34 ele lia Isaías 53, 7. No versículo 34, o eunuco tinha uma dúvida
se o profeta que estava falando de si mesmo ou de algum outro. Ou seja, uma das dúvidas que o eunuco tinha, o eunuco da rainha de Candace, ele tinha uma posição, né, uma boa posição no reino, ele tinha o que? A dúvida se o profeta Isaías, você pode colocar Isaías depois aqui, Isaías, estava falando dele mesmo, do sofrimento dele mesmo, ou se ele está falando de algum outro profeta, que não fosse Isaías. Então o que acontece? Filipe, no versículo 35, Filipe ele se apresenta a Cristo, ele começa a pregar a Cristo. No versículo 35 ele começa, em Atos capítulo 8, versículo 35, ele começa a apresentar a Jesus Cristo ao eunuco, porque o eunuco ele tinha essa dúvida de quem ia sofrer. Quem que ia sofrer esse sofrimento como ovelha, né, indo para o matadouro? Quem era? Era o próprio Isaías que está falando de si mesmo. Então ele demonstrou, Filipe ensinou as Escrituras, falando que Jesus Cristo é aquele que veio, que é o Cordeiro de Deus, como João disse, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então apresentou ao eunuco a Cristo, aquele que padeceria, mas também depois seria ressuscitado. Amém? O único ressurreto, né? Aquele que ressuscita para nunca mais morrer. Lázaro ressuscitou, né? Amigo de Jesus, morreu de novo. Muitos outros foram ressuscitados por Cristo, mas morreram. Mas Cristo é o único que ressuscitou para nunca mais morrer. Tremendo isso, né? E aqui eu coloquei, para finalizar, eu coloquei aqui no grego é Anak, tá? Que é o cordeiro, tá certo? Cordeiro no grego é Anak. E no hebraico é Kevesh, né? Kevesh, tá? Aqui Kevesh coloquei com Q, mas pode ser até com aquele K, tá? Pode ser um K também aqui, tá certo? Pode colocar um K aqui, não sei, dependendo do modo de traduzir. Mas é Kevesh no hebraico, tá? E aqui eu coloquei no grego, que é essa palavra Anak, tá certo? Então eu creio que é isso. Então o canal está lançando esse quadro hoje, Entendes tu o que lês, tá certo? E na medida das semanas aí eu vou postando salteadamente uma outra semana acerca desse quadro. Lembrando que todo final de semana eu solto um vídeo novo, tá certo? E você que eu creio que tenha sido útil para você, né? Na sua vida espiritual, ore a Deus, sempre buscando em oração para Deus dar o entendimento da palavra, não ser uma coisa apenas de escritório, sentar, né? Mas sentar sim, e se debruçar, se ajoelhar, orar, buscar a face do Senhor, amém? Que Deus venha abençoar de uma forma poderosa a cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não esquecendo de dar seu like, né? O joinha, se inscreve no canal, amém? Ative o sininho, e Deus vai abençoar de uma forma poderosa. E você muitas vezes que quiser tirar print da tela, né? Print, depois você escreve no caderno, né? Ou imprime, é muito interessante, vai ser servir de material para você teológico, tá certo? Que Deus venha abençoar a vida de vocês, tenha um bom final de semana, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.